Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um EBD na TV. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho da nossa primeira aula? Vocês lembram que a gente aprendeu sobre a história do dia em que Jesus acalmou uma tempestade? Pois é. Nesse dia, os discípulos de Jesus estavam andando de barco por um lago, lembra? Que era um lago bem tranquilo, mas no meio do caminho começou uma tempestade muito forte. E os discípulos ficaram com muito medo. Vocês lembram também que Jesus estava dormindo e acordou, e na mesma hora ele acalmou toda aquela tempestade? Pois é, Jesus naquele dia cuidou dos discípulos. Hoje a gente vai aprender uma outra história em que Jesus também cuida dos discípulos e de uma multidão de pessoas. Essa história está lá no Novo Testamento, no livro de Lucas. O capítulo é o 9 e os versículos são de 10 até o 17. E essa história conta que Jesus estava andando com seus discípulos de barco mais uma vez. E eles estavam indo para um lugar tranquilo. A Bíblia fala que eles estavam indo para um lugar deserto, onde não tinha ninguém, para que eles pudessem descansar. E eles entraram no barco e foram até esse lugar. Mas, enquanto eles estavam andando de barco, algumas pessoas reconheceram que era Jesus. E aí começaram a seguir. Eles foram a pé. Eles chegaram até antes de Jesus. Jesus, quando chegou lá, ficou espantado. Tinha muita gente gostava de ouvir o que Jesus tinha para falar sobre Deus. No meio dessas pessoas, também tinha algumas pessoas que estavam doentes. E Jesus curava aquelas pessoas. Então, todos que estavam ali eram para ouvir sobre a palavra de Deus, eram para ver Jesus curar as pessoas. Olha só que maravilha! Todos eles gostavam muito de ficar perto de Jesus. E isso durou uma tarde toda. Quando estava quase anoitecendo, um dos discípulos chegou até Jesus e disse: Jesus, já está ficando tarde, é melhor a gente pedir para as pessoas irem para suas casas, porque elas vão poder comer, elas vão poder descansar. Jesus disse para esse discípulo assim: olha, eu acho que é melhor a gente alimentar essas pessoas antes delas irem embora. Os discípulos começaram a conversar entre eles. Todos eles estavam com uma dúvida, sabe qual é? Olha a cara desse discípulo aqui. Eles estavam com uma dúvida. Por quê? Eles tinham só uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Eles sabiam que aquela comida era muito pouco para um monte de gente que estava lá naquele dia. Então, Jesus ouviu os discípulos falando isso e disse: olha, peguem a cesta e tragam para mim. Vocês vão ver o que eu vou fazer. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles pegaram a cesta e entregaram para Jesus. Jesus olhou a cesta, olha só, e tinha 1, 2, 3, 4, 5 pãezinhos e 2 peixes. 1, 2. Realmente era muito pouco a comida para toda aquela multidão. Então o que Jesus fez? Jesus pegou a cesta, levantou bem alto e mesmo com o pouco alimento que eles tinham, ele agradeceu a Deus por aquele alimento. Quando Jesus desceu a cesta, os discípulos ficaram muito impressionados. Eles tinham contado 5 pães e 2 peixes. Só que tinha na cesta muito mais pães e muito mais peixes do que tinha antes. E além de ter muito mais peixes e muito mais pães, tinham muito mais cestas cheias de pães e de peixes. Os discípulos ficaram encantados. Eles começaram a ver todos aqueles pães. Olha só quanto pão! Olha só, peraí. Muito pão. E muito peixe também. Olha só quantos peixes. Opa. Muitos peixes. Eles sabiam que eles iam conseguir alimentar todas aquelas pessoas e eles ficaram muito felizes. Jesus então chamou os discípulos mais uma vez e falou assim: agora vocês vão dividir essas pessoas que estão aqui em grupos de 100 e em grupos de 50.
para que fique mais fácil para vocês distribuírem os alimentos. E foram o que os discípulos fizeram. Eles juntaram as pessoas em grupos de 100, em grupos de 50 e começaram a distribuir os alimentos. A Bíblia diz que as pessoas se fartaram. Essa palavra significa que as pessoas comeram muito bem. Elas comeram e não sentiam mais fome. Isso não é muito legal? Pois é. E Jesus, depois que as pessoas comeram, pediu aos discípulos que os discípulos recolhessem todas as cestas que tinham sobrado. E vocês acreditam que sobraram 12 cestas cheias de pães e de peixes? Que maravilha, né? Pois é, os discípulos recolheram todas as cestas e a Bíblia ainda diz que naquele dia tinham 5.000 homens, 5.000 pessoas, além das mulheres e das crianças que estavam lá. Ou seja, tinha mais de 5.000 pessoas, era muita gente. Vocês já imaginaram um lugar com 5.000 pessoas? É muita gente, né? Pois é, do mesmo jeito que Jesus cuidou dos discípulos lá no dia da tempestade, Jesus também cuidou das pessoas nesse dia. Todas as pessoas voltaram para suas casas bem alimentadas. E os discípulos também se alimentaram nesse dia. Então, assim como Jesus cuidou das pessoas nesse dia, Jesus também cuida de nós, vocês sabiam? Pois é, Jesus cuida de nós através de muitas coisas. Através do nosso alimento, na nossa mesa, cuida de nós através da nossa saúde, cuida de nós através da nossa casa, através da nossa família. Jesus cuida de nós também através da nossa igreja. Todas as vezes que a gente pode ir à igreja, agora a gente não está podendo ir na igreja, mas quando a gente puder voltar, vai ser muito bom, não é? Jesus vai cuidar de nós até lá e cuidará de nós quando a gente estiver na igreja. Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para a gente fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração agradecendo, na verdade, né, por todas essas coisas. Agradecer pelo nosso alimento, agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, agradecer também pela nossa casa, agradecer pela nossa igreja. E quando a gente estiver agradecendo pela nossa igreja, vamos agradecer também pela vida do nosso pastor Nelson. Vamos agradecer pela vida dos nossos diáconos, dos nossos presbíteros. Vamos agradecer também pela vida das pessoas que organizam a nossa igreja, que trabalham todos os dias, que deixam organizada, que deixam ela bem limpa, bem bonita, para que a gente possa louvar a Deus naquele lugar, não é verdade? Vamos fazer isso? Então vamos agora fechar os nossos olhos, ficar bem tranquilos, porque a gente vai conversar com Deus. Vamos lá? Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente pela nossa vida, agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá saúde, agradecer também, Senhor, pela vida da nossa família, agradeço também, Senhor, pelo nosso alimento todos os dias na nossa mesa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um lar onde nós podemos descansar todas as noites. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigada, Senhor, porque a gente sabe que o Senhor cuida de nós todos os dias. Mesmo, Senhor, diante das dificuldades que a gente tem passado, o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós nos bons momentos e nos momentos não tão bons. Obrigada, Senhor, também pela nossa igreja. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que fazem parte dela. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor Nelson. Cuida, Senhor, da saúde dele. Cuida, Senhor, da família dele. Cuida, Senhor, também de tudo o que ele faz por nós. Obrigada, Senhor, pelo alimento que ele tem todos os dias em sua mesa. Obrigada também, ó Pai, pela vida de todos os nossos presbíteros, todos os nossos diáconos. Cuida, Senhor, da saúde de cada um deles, cuida também da família, cuida, Senhor, de tudo que eles fazem na nossa igreja. Obrigada também, ó Pai, porque o Senhor traz o alimento todos os dias para a mesa deles. Agradeço também, Senhor, pela vida daquelas pessoas que trabalham na nossa igreja, que cuidam dela todos os dias, que mantêm a igreja organizada, que mantêm a igreja bem limpa para que a gente possa
ir lá louvar, agradecer ao teu nome, Senhor, aprender sobre a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela vida de todas essas pessoas. Continua, Senhor, cuidando da vida deles, dando saúde. Agradeço também, Senhor, pelo alimento de cada uma dessas pessoas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, nos dando segurança, nos dando paz. E eu quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Crianças, eu agradeço muito a atenção de vocês, desejo uma boa semana, que vocês fiquem com Deus e não se esqueçam, quando vocês forem fazer a oração de vocês, orar por isso, orar agradecendo o alimento que vocês têm, agradecendo pela família de vocês, agradecendo pela casa de vocês, agradecendo também pela nossa igreja, né? Que nesse momento a gente não tá podendo se encontrar, mas em breve a gente vai voltar, com certeza, em nome de Jesus. E agradecer também pela vida do nosso pastor, dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, das pessoas que ajudam a manter a nossa igreja sempre muito organizada, né? Tem que sempre agradecer por todas essas coisas, por tudo que Deus faz por nós. Então, não se esqueçam nas suas orações, sempre pedir e agradecer por essas coisas, tá bom? Eu desejo uma boa semana, fiquem com Deus, um beijo, tchau!